Olá, tudo bem com vocês? Nós vamos agora nessa aula iniciar a fala sobre progressão geométrica, tá? Até um outro vídeo atrás que eu coloquei foi progressão aritmética. Essa agora entra a progressão geométrica. Na progressão geométrica, nós iremos ver uma sequência, porém, diferentemente da PA, que ia ou somando ou subtraindo, na PG a gente vai ver multiplicando ou dividindo, tá? A razão. Então, vamos lá para nossa aula e qualquer dúvida pode postar, cliquem, se inscrevam no canal para vocês estarem sempre atualizados com os exercícios, ok? Vamos lá? Então, está aqui, progressão geométrica. Vamos para os conceitos, né? Na progressão geométrica, é toda sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao produto. Gente, conceitos. Produto significa o quê? Multiplicação. Então, o produto vai ser uma multiplicação de quem? Do termo antecedente, anterior, por uma constante Q. Na aritmética, essa constante é a nossa razão, era R. Aqui agora, a gente vai usar a constante Q, tá? O número Q é chamado de razão da progressão geométrica. Então, olha só, aqui está um exemplo claro de uma progressão geométrica, né? Uma ilustração. Você já pensou no cuidado que temos que ter ao repassar uma notícia nas redes sociais? Suponha que ao receber uma notícia em uma rede social, você vai repassar a 3 amigos na primeira hora. E cada um desses amigos repassam para mais 3 amigos na hora seguinte. Se considerarmos este padrão, né, que esse padrão seja mantido, na 10ª hora, quantas pessoas terão recebido essa notícia? Então, olha só, aqui é a primeira hora, aqui é a segunda. Então, na primeira hora, eu tinha 3. Na segunda, eu tenho 3, 6, 9. Na terceira hora, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes 3, 27. O que está acontecendo nessa sequência? Do 3 para o 9, eu multipliquei por 3. Do 9 por 27, eu multipliquei por 3. Então, com isso, a gente vê que nós temos uma progressão geométrica. Porque a minha razão, que é o quê? Ele vale 3. Aí, vocês vão lembrar que o 3 aqui está sendo multiplicado, tá? Então, isso aqui a gente formou uma PG. Vamos ver. Primeira hora, 3, segunda hora, 9, terceira hora, 27 e vai por aí adiante. A gente quer chegar na 10ª hora. Quanto que vai estar na 10ª hora? Então, analisem comigo. Aqui eu tive uma razão, aqui eu tive outra razão. Então, até eu chegar na 10ª hora, quantas razões eu vou ter, né? Da primeira para a segunda, uma. Então, eu vou ter 9 razões, tá? Que vai multiplicando por 3, 9 vezes, até eu chegar na 10ª hora. Então, vejam bem, nessa PG, o nosso primeiro termo é o 3. A nossa razão é 3 também. E o nosso número de termos que a gente quer é qual? 10. Eu quero lá do 10º termo. Então, com isso, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai colocar isso?
a gente tem que o A10, que é o que eu quero, ele vai ser igual ao A1 vezes uma razão, tá? Ou melhor, vamos começar aqui do A2, que a gente fala do segundo termo. O A2, ele vai ser um A1 vezes uma razão. O A3, olha só, a gente tá aqui A1, A2, A3. Então, o A2, eu vou ter o A1 vezes o R. Para eu ir para o A3, eu mantendo o padrão de A1, A1 vai ser igual uma razão, duas razões. Então, A3 vai ser igual a A1 vezes Q vezes Q. Então, o A3 vai ser igual a A1 vezes Q elevado a 2. E se eu quiser o A4? Partindo do A1, vai ser o primeiro termo vezes Q. Quantas razões eu tinha até chegar no A4? 1, 2, 3. Então, se nós mantivermos este padrão, vejam bem, quando eu quero calcular o A2, o meu expoente é 1. Quando eu quero calcular o A3, o meu expoente vai ser o 2. Quando eu quero calcular o A4, o meu expoente vai ser o 3. Então, com isso, a gente chega no termo geral da PG, dizendo que AN vai ser igual o meu primeiro termo vezes Q e quantas razões eu tenho. Então, se eu estou partindo do primeiro termo, aqui vai ser igual a N menos 1. Esse expoente da razão vai ser igual a N menos 1, que significa quantas vezes eu vou estar multiplicando, tá? Então, por isso que ele é expoente. No outro, a gente tinha, era só diminuindo e multiplicando por R. Aqui não, aqui é uma potenciação, que a gente multiplica o quê? Q vezes Q, que vai dar Q ao quadrado. Para eu chegar aqui no A4, eu vou multiplicar Q vezes Q vezes Q. São 3 razões, né, que eu tenho. Tem 3 Q vezes Q vezes Q, que é Q elevado a 3. No outro, eu somava. Nesse agora, eu multiplico, tá? Então, com isso, a gente tem aqui o termo geral de uma PG. Quando a gente fala crescimento geométrico, vocês vão sempre pensar que é um crescimento muito mais rápido do que um crescimento aritmético, tá? No crescimento geométrico, a gente tem as multiplicações, um vão multiplicando pelo outro, vai sendo multiplicado pelo outro. Com isso, o resultado é muito maior, né? A gente chega num resultado muito mais rápido. Enquanto que o crescimento aritmético, a gente vai somando, tá? Então, vamos ver aqui a próxima. Assim, partindo do primeiro termo, é isso, vai estar explicando. Do A1 para o A2, eu multipliquei por um Q. Do A1 para o A3, eu multipliquei 2Q. Então, vai ser Q elevado a 2. E por aí adiante, por exemplo, do A1 até o AN, né, que eu não sei qual que é, eu vou multiplicar quanto? Q vezes Q vezes Q, que eu não sei qual que vai ser, infinitamente. Então, eu posso colocar isso de uma maneira geral, onde A1 vai ser igual a Q, que multiplica N menos 1. Esse expoente é a quantidade de razões, que aqui no caso, né, é o que vou usar. Tá? Então, é isso. Então, esse aqui é o nosso termo geral, o AN, A1. Lembrando que vocês não precisam necessariamente trabalhar com o primeiro termo, né? Vocês podem trabalhar com tendo 2 termos, vocês conseguem calcular a quantidade de razões que a gente vai ter.
Por exemplo, se for do A8 para o A5, quantas razões eu vou ter aqui? Eu vou ter 8 menos 5. Eu vou pular do 8 para o 7, do 5 para o 6, do 6 para o 7, do 7 para o 8. Então, aqui, eu vou multiplicar a razão quantas vezes? 3 vezes. Necessariamente, a gente não precisa trabalhar com o A1, tá? Então, exemplo 1. Vamos ver como é que funcionam as nossas PGs. Na PA, a gente tem crescente e decrescente. Na PG é um pouquinho diferente, olha só. A gente pode ter, no exemplo 1, vejam bem, se eu tenho o primeiro termo 2 e uma razão 2, então, eu vou estar sempre multiplicando por 2. 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. O que está acontecendo aqui? O meu Q, ele é maior que 1, tá? Agora não é 0, não. Q maior que 1 vai me dar uma PG crescente. Então, vai estar crescendo, aumentando. Olha no exemplo 2. Se a minha razão for menos 2, se eu for multiplicando por um número negativo, menos 2, olha o que acontece. Aqui é o A1, começo com 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4, aqui eu estou multiplicando por menos 2. Menos 4 vezes menos 2 vai dar 8. 8 vezes menos 2, menos 16. O que está acontecendo? Eu tenho aqui uma oscilante, ela não está crescendo, tá? Se você olhar valor absoluto, é igual do exemplo 1. Mas olha só, ela decresceu, cresceu, decresceu, o próximo vai ser crescente. Os sinais vão oscilando, eles vão alternando, tá? Então, a gente chama de PG oscilante ou então alternadas. É quando o meu quociente, a minha razão, o meu Q, ele é menor que 0, ele é negativo, tá? E aqui, que não é exemplo 1, é exemplo 3, nós vamos colocar uma razão menor que 1. Isso aqui é meio. Meio, a gente está entre, tá? É maior que 0 e menor que 1. Então, o meu Q, ele é maior que 0 e menor que 1. O que acontece aqui? Quando ele é maior que 0 e menor que 1, olha só, comecei com 8. Então, o meu A1 é 8. Aí, eu vou multiplicar por meio. 8 vezes meio é a mesma coisa que 8 dividido por 2, que dá 4. 4 vezes meio é 4 dividido por 2, que vai dar 2. Entenderam aqui, gente? 8 vezes meio. Simplifico. 8 dividido por 2, 4. Aí, depois vem 4 vezes meio. Divido por 2, vai dar 2. Então, olha o que está acontecendo. Ela é uma PG decrescente, está ficando menor. Então, quando a minha razão está maior que 0 e menor que 1, ela é decrescente, tá? E a constante? É quando o Q é igual a 1. Então, a constante, eu tendo o Q igual a 1, não vai alterar nunca a minha razão, né? A razão vai ser 1, então todos os termos vão ficar iguais. Tá bom? Próximo aqui, vamos agora para um exemplo. Obtenha o centésimo termo de uma PG. E tá aqui a PG. Então, eu estou querendo saber o termo 100 de uma PG onde o A1 vale 2. E a minha razão? Qual que é a minha razão? Do 2 para o 6, multipliquei por 3. Do 6 por 18, multipliquei por 3. Como que eu faço para encontrar a razão? Basta eu dividir
um da frente, né? O posterior pelo anterior, ó. 6 dividido por 2, 3. 18 dividido por 6, 3. Tá? Que aí a gente vai achando a razão, a partir do segundo. Então, a minha razão vale 3. Então, eu vou calcular A100 é igual a A1 vezes Q elevado do primeiro para eu chegar no centésimo, quantas razões eu tive que fazer, né? É 100 menos 1, vai dar 99. Então, vamos lá. Quanto que vale o primeiro? 2. Quanto é a minha razão? 3 elevado a 99. Aqui, gente, por ser um número muito grande, não compensa a gente resolver. Então, fica nessa forma mesmo de multiplicação e de potenciação, tá? Então, a sua resposta, por ser um valor grande, manter assim. Ok? Gente, como nós estamos trabalhando com potenciação, pode ser que a gente tenha raiz, a gente vai ter divisão de raiz, então vocês têm que ter aí a noção da matemática básica, dessas operações de potenciação, de radiciação, tá? Olha só, o quinto e o sétimo termos de uma PG, de razão positiva, valem, respectivamente, 10 e 16. Então, vamos lá. O A5 vale 10 e o sétimo, o A7, vale 16. Está querendo saber qual é o sexto termo da PG. Então, não está querendo saber nenhum dos dois, está querendo saber quem? O sexto termo. Muito bem, então eu tenho uma PG de razão positiva. Eu tenho a razão? Não. Não tenho a razão. Porém, se eu utilizar esses dois termos que eu tenho valor, eu encontro essa razão. Então, é isso que nós vamos usar. A gente vai sempre pegar o maior aqui, que é o N. Então, vai ficar A7 vai ser igual a A5 vezes Q elevado a... Se eu estou trabalhando com o sétimo e com o quinto, 7 menos 5. Tá? Com isso, eu vou achar a razão, olha só. A7, 16, o quinto termo, 10, vezes Q elevado a 2. Vou deixar o Q, né, elevado a 2 aqui, vou passar o 16 dividindo. Então, Q elevado a 2, para eu tirar a potenciação, quem é o inverso da potenciação? A radiciação. Então, fica Q vai ser igual a raiz de 16 sobre 10. Tá? Raiz de 16, 4. Raiz de 10 eu não tenho, então deixa assim. Então, a minha razão é essa. Se eu quiser fazer aqui racionalizar, ficaria 4 raiz de 10 sobre 10. Simplificando, dividindo por 2, fica 2 raiz de 10 sobre 5. Aí, agora, com esse valor de razão, nós vamos encontrar o sexto termo. Eu já encontrei minha razão. Ela vale quanto? 2 raiz de 10 sobre 5. Então, vamos lá. Agora, eu vou trabalhar com qual termo? Eu vou trabalhar com... Eu quero encontrar o sexto termo, então, eu posso trabalhar com qualquer um. Do sexto, usando o quinto ou o sexto. Eu vou usar o 5, tá? O termo quinto.
Então, vai ser A6, vai ser igual a 5, vezes Q elevado a 6 menos 5. A6 é o que eu quero, o A5 vale 10. A minha razão é 2 raiz de 10 sobre 5. Tudo isso aqui, 6 menos 5, 1. A6. Então, esse 1 aqui não faz diferença, né? Simplificando o 10 com 5, aqui fica 1 e aqui fica 5. Opa, fica 2. 10 dividido por 5, 2. E aqui fica 2. 2 vezes 2, então fica assim, ó, 2 vezes 2, raiz de 10. 2 vezes 2, 4, raiz de 10. Então, o meu sexto termo vale 4 raiz de 10. O que eu fiz? Eu tive que encontrar a razão primeiro, né? Primeiro eu encontrei a razão, porque aí, a partir da razão, eu montaria a minha PG, né? Eu saberia que a partir do primeiro ou do quinto ou do sétimo termo, na PG, eu encontraria qualquer um. Porque aí eu já teria um termo mais uma razão, eu encontro qualquer outro termo. Ok? Próximo. Se o oitavo termo de uma progressão geométrica é meio, a razão é meio, qual é o primeiro termo dessa progressão? Então, vamos anotar os dados. Se o A8 é meio, a razão é meio, qual é o primeiro termo? Qual é o A1? Então, a partir daqui, eu já consigo encontrar o A1. Eu tenho a razão e tenho mais um termo, aí eu consigo encontrar. Então, nós vamos montar. Aqui, gente, o N sempre é o termo que está mais adiante, tá? É o termo que está lá na frente da progressão. Então, A8 vai ser igual a 1 vezes Q. Quantas razões eu tenho do primeiro para o oitavo? Tenho 7, ó. 8 menos 1. A8 é meio. Tem medo da fração não, viu, gente? A1 vai ficar sendo A1, que é o que eu quero. A razão é meio, elevado a 8 menos 1, 7. Meio vai ser igual a A1 vezes 1 elevado a 7 é 1, 2 elevado a 7 vai dar 128. Melhorando aqui, para vocês entenderem, fica meio igual a 1 vezes 1, a 1. 128. Como eu tenho aqui uma razão, eu posso vir, gente, simplificar direto aqui, tá? Ou então, vocês multiplicam aí. Dividindo por 2, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 64. Multiplica cruzado agora. 1 vezes A1, 1 vezes A1, A1. 1 vezes 64, 64. Então, olha só. Então, o nosso primeiro termo seria o 64. Aí, vocês falam assim, nossa, mas um termo começa com um termo tão grande, pode começar com qualquer termo. Vamos montar essa PG para a gente dar uma olhada? Vamos montar ela aqui, olha só. Meu A1 é o 64. Então, vou começar aqui, ó, com 64. Qual que é a razão? Não é meio? Então, daqui para o segundo, eu vou multiplicar por meio. Multiplicar por meio é dividir por 2, né? Pegar o termo, multiplica por 1 e divide por 2. Então, 64 dividido por 2, 32. Aí, eu vou dividir por 2 de novo, 16. Dividido por 2 de novo, vai dar 8. Vejam bem que esse aqui é o A1. Tá? E eu vou chegar lá no A8. Vamos ver se vai dar certinho. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. 1 dividido por 2, meio.
Vamos ver quantos termos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tá certinho. O meu oitavo termo é meio. Este aqui é quem? O A8. Então, eu encontrei o A1, que é 64, e o oitavo termo já foi dado aqui, né? Que vai ser quanto? 1 sobre 2. Primeiro termo, oitavo termo. Se eu fizer de trás para frente, gente, se eu tenho o oitavo, olha só uma outra forma que vocês poderiam pensar. Se eu tenho o oitavo termo e quero vir para aqui, tá? Se eu multiplico, né, que é produto, então se eu voltar, o que acontece? Eu vou fazer o quê? Meio, tá? Dividido por meio. Dividido por meio. Aqui se eu tô indo para trás, eu vou fazer a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. É a mesma coisa que meio vezes 2. 2 dividido por 2, 1. Aqui, ó. Aí, eu multiplico por meio de novo. 1 vezes meio. Vai dar quanto? Opa. 1 dividido por meio. Então, fica 1 vezes 2, que vai dar 2. Então, é isso. Então, para trás, a gente faz a divisão. Para frente, a gente anda com o produto. Vocês poderiam ir fazendo essa continha até chegar aqui no A1, que é o 64. Tá? Se vocês têm o A8 e querem encontrar o A1, vocês poderiam ir dividindo por meio, ao invés de multiplicar. Cada termo que você for encontrando, você vai dividindo por meio. Cuidado com a divisão para não dar errado. Então, esse aí são uma pequena introdução da progressão geométrica com conceito e termo geral da PG, tá? Na próxima, depois eu vou soltar um vídeo com a soma dos termos de uma PG. Ok? Então, bye bye e até a próxima.